Capítulo 7 do livro Dimensões do Espírito. Linhas do poder dimensional. A conexão do Espírito. Os únicos que abrem as portas dimensionais do céu somos nós mesmos em espírito, não na alma e nem no corpo. Para liberar o espírito pode-se utilizar a adoração, a intercessão ou a profecia. Elas nos ajudam a romper com a alma e até com o corpo, que são limitados no reino do espírito, pois estão treinados para sentir no reino natural. Quando isso acontecer, o espírito do homem nascido de novo está pronto para ser conectado com Deus por causa do Espírito Santo que mora nele. Portanto, todo aquele que deseja conhecer as dimensões do Espírito terá que ter uma estreita e firme relação com o Espírito Santo. É necessário treinar o fluir da unção para exercitar os sentidos espirituais. O conhecimento prepara você para saber o que fazer na dimensão espiritual, mas a relação com o Espírito Santo é o que vincula ao reino espiritual. Homens como Elias, Daniel, Ezequiel e o apóstolo João tiveram tanta intimidade com o Espírito Santo que ficaram conectados com o mundo espiritual. Subtítulo: O princípio da porta. Existem duas realidades paralelas, ao mesmo tempo em que vemos e atuamos diariamente no mundo físico natural, temos a realidade espiritual sobrenatural. Por exemplo, se você ofende uma pessoa, então você atuou no físico, mas no espiritual você deixa uma marca de pecado. Outro dia, a pessoa que você ofendeu não lembra mais e a marca física desapareceu, mas espiritualmente ainda está registrado. Devemos levar em conta que todas as coisas espirituais, por sua própria natureza, costumam se eternizar, por isso é necessário proceder com cautela. Se uma porta se abre a um demônio, pode levar tempo e esforço para que haja libertação. Mas a boa notícia é que o que se declara na dimensão do espírito, ainda que possa se fechar depois de um tempo, você pode deixar como uma influência eterna. Algum tempo atrás, Deus me ensinou que o ser humano, por causa do Espírito Santo que habita nele, pode ser uma porta dimensional. É como uma porta viva. As palavras de Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura? João 4, versículo 23, vão mais além do que Deus quer receber. Devemos entender que o maior anseio de Deus neste tempo é trazer a humanidade para si mesmo. Ele enviou a Jesus por amor e, se ele entregou a seu Filho, como não nos dará as demais coisas? Deus quer usar nossas vidas como portas para o fluir de seu Espírito. Ele anseia pela humanidade, tocar as pessoas, mudá-las, abençoá-las de infinitas maneiras, e nós somos as portas andantes que trazemos o céu. Jesus disse que era a porta e nós, pelo Espírito Santo, também fomos gerados por Deus. Isto é, alcançamos seus atributos por sermos feitos filhos de Deus. Jesus é a maior porta e é a única salvação de acesso ao céu de vida eterna. Mas Ele compartilha a sua glória conosco, permitindo que nós sejamos o acesso do céu à terra, para que os benefícios do céu venham à humanidade. Somos portas de saúde, de libertação para as pessoas, e Ele autorizou que nós, representando-o em seu nome, tragamos ao mundo virtudes. Quando Jacó sonhou com os anjos, eles subiam e desciam em uma escada até o céu. Obviamente, estavam indo até a presença do Senhor Jesus Cristo. Em seu ministério terreno, Jesus disse que, dali em diante, veriam os anjos que sobem com o Filho do Homem. Ou seja, neste tempo, a porta não era para a subida ao céu, e sim descida de lá sobre Jesus. E por último, João vê uma porta no céu e, ao passar por ela, chega aos pés do trono de Jesus. O que isso significa?
que Jesus, como Deus, é a porta pela qual acessamos ao céu, mas, ao mesmo tempo, como ministério por meio de nós, traz as virtudes do céu. Portanto, nós podemos, por meio de Jesus, ser portas de bênçãos à humanidade. Desde que aprendi isto, deixei de ministrar como pessoas para fluir como uma porta. Aleluia! Então, ministrar uma pessoa ou uma multidão pode demorar apenas um instante, um toque, uma palavra. E quando se abre a dimensão do Espírito, sinto como se a unção passasse e fluísse sobre as pessoas, de muitas maneiras, entregando o que elas precisam. Não precisamos perguntar às pessoas o que querem ou o que necessitam. Devemos abrir a dimensão do Espírito e deixar passar a unção. Ela tem o que é necessário para suprir cada necessidade. Subtítulo: Portas e rotas proféticas. São muitos caminhos dimensionais, trataremos de classificar os mais importantes. Subtítulo: Portas ao paraíso. Cada vez que um cristão salvo morre, este é trasladado ao paraíso do céu. Essa viagem não dura anos, mas sim a pessoa viaja e chega quase no mesmo instante. Como isso é possível? Através de uma porta dimensional. Os anjos tomam a alma redimida e a transladam ao paraíso. Então, temos portas que estão continuamente abertas até o paraíso celestial, cuidada por anjos que só permitem o acesso a anjos e redimidos. Vemos na palavra que Lázaro morreu e um anjo levou ao paraíso. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16, 22. O apóstolo Paulo foi levado ao céu, provavelmente conduzido por uma porta dimensional. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo eu não sei. Se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. Essa porta dimensional leva na atualidade ao paraíso celestial que anteriormente estava na terra. É importante saber que no paraíso está a alma dos redimidos de todas as épocas. Eles vivem ali e não especificamente em um lugar chamado céu. A expressão céu se refere ao vasto lugar de morada de Deus, que é constituído de 3 lugares principais: o paraíso, lugar de morada dos redimidos, a Nova Jerusalém, que é o céu onde iremos viver depois do juízo final, e a morada de Deus, que também podemos chamar de Santo Monte. Nos 3 lugares, a presença de Deus se manifesta. Subtítulo: Portas ao céu. João, sem dúvida, entrou por uma das portas dimensionais que o levou ao céu. Apocalipse 4, versículo 1. Notemos que, assim que ele ouviu a voz, ele viu a porta e instantaneamente ele estava no céu. E começa então a relatar tudo o que vê, ouve e toca na sala do trono. Ele viu a adoração contínua que estavam fazendo a Jesus Cristo em seu tempo presente e ainda hoje eles continuam adorando o Senhor da mesma maneira. Nessa dimensão, ele pôde ver a Nova Jerusalém e muitos dos lugares que na atualidade estão preparados para os justos de todas as épocas. Esse lugar não está habitado ainda pelos redimidos, mas só pelos anjos que esperam pelo juízo final, para que todos os redimidos ou os remidos de todas as épocas possam entrar neste período. Parece que na Nova Jerusalém o tempo não existirá mais e tudo que estava sujeito ao tempo desaparecerá, já que se diz que será pelos séculos dos séculos. Subtítulo: Portas ao Hades. Esta é a porta dimensional que leva ao centro da terra, especificamente às salas da morte, onde estão os pecadores mortos de todos os tempos.
Esse lugar está sob o domínio contínuo da morte e cada vez que morre um pecador, ele é trasladado por estas portas. E até o Hades é uma cópia do céu, tendo 3 moradas. O inferno tem o Hades, o lugar dos mortos, pecadores, onde são atormentados pelos seus pecados. O inferno propriamente dito, onde habitam Satanás e seus demônios, preparando ataques. E o abismo, lugar de encarceramento de muitos demônios que aguardam o juízo. Subtítulo: Portas ao paraíso terreno. Essas portas conduzem ao antigo lugar onde esteve localizado o paraíso no centro da terra. Parece que, inclusive, há uma porta dimensional desde o Hades, pela qual se pode ver o paraíso, pois no testemunho do rico e Lázaro, Lucas 16, 23, ele pôde ver a Abraão no paraíso terreno. Essa porta tem um sentido de testemunho para aqueles que se perdem, para que desse lugar possam ver e saber que Deus realmente tinha um lugar de justiça para os que o amam. Subtítulo: Portas ao inferno. Essas portas são permanentemente usadas pelos demônios a fim de subir à terra e realizar suas feitorias ou, ao mesmo tempo, descer às profundezas de acordo com sua missão. Por essas portas transitam espíritos que Satanás envia para a terra com estratégias para atacar a igreja de Jesus Cristo e para manter o sistema mundo, aprisionando almas, além de realizar conexões com os servidores de Satanás no planeta. À medida que se avança em direção ao final dos tempos, aumenta o número de humanos que usam essas portas para se trasladar ao inferno e receber dotes do diabo. É impressionante os relatos de bruxos satanistas e magos que desafiam as leis da natureza. Estes descem até o inferno para receber projetos ou maquinações do diabo para enganar o mundo. Subtítulo: Portas no mundo geográfico. Essas portas são aquelas que atuam nos distintos continentes e, como avenidas, se comunicam entre si para que todos os lugares estejam conectados e os demônios possam se locomover de maneira a atacar estrategicamente as cidades e, ao mesmo tempo, defender suas posições territoriais. Por essas portas, Satanás e os espíritos sobem e descem à terra. Muitos destes lugares são aproveitados pelos seguidores das trevas que sabem discernir estes lugares e a energia deles. Essas portas, desde antigamente, têm sido lugares de cultos e sacrifícios. A lista é grande e poderíamos incluir nelas muitos dos monumentos da antiguidade, igrejas antigas, ruínas, castelos, etc., os quais são inúmeras nas cidades. Subtítulo: Portas no tempo. Para a visão profética futura ou passado oculto. Essa é uma dimensão que só se abre para o reino de Deus. Assim como a onipresença, a onisciência são atributos que só Deus tem, também o poder de conhecer os tempos futuros e mudar o passado só é conferido a Jesus Cristo. Portanto, ver o futuro é um dos dons que Deus entregou somente à igreja, e isso é totalmente diferente dos pessimistas ou das visões demoníacas que tentam definir um futuro enganoso. Deus é o único que conhece com detalhes o futuro. Há uma diferença entre o ministério de Isaías, o de Daniel e do apóstolo João. Isaías profetizou em uma dimensão, a da revelação ou inspiração. Ele pôde falar sobre o nascimento do Messias e o que ocorreria a muitas nações e reis. Daniel avançou mais longe, foi um vidente das coisas que haveriam de ocorrer, já que ele viu o passo do tempo futuro e os impérios que viriam em muitos anos. João foi o que mais avançou e entrou na dimensão do tempo, conseguindo se locomover pela profecia até alcançar níveis de revelações e experiências sólidos. Foi um profeta evidente do futuro que nunca será superado, pois profetiza o que será a eternidade do céu. Foi eleito de Jesus Cristo para abrir a revelação dos tempos. Daniel
Foi um dos profetas que cruzou a dimensão tempo ao fim das eras e viu como Deus entregava o domínio absoluto a Jesus Cristo. A expressão estive até marca um deslocamento na linha do tempo, isto é, não foi instantâneo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes concedida prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7, versículos 9 ao 14. Continuando o capítulo 7 do livro Dimensões do Espírito. Subtítulo: As maiores portas dimensionais. O livro do Apocalipse não é só um livro de revelações, mas é um livro dimensional. A palavra tem uma bem-aventurança para aqueles que o leem e o guardam. É o livro mais completo, pois não só diz o que está escrito, mas tem uma linguagem que só pode ser entendida pelo Espírito, ou seja, se uma pessoa cresce e avança em uma dimensão, então entende o que está escrito. Mas, se ela cresce e entra em outras dimensões, então ela volta para encontrar os ensinamentos que só podem ser entendidos pelos que avançam no conhecimento de Deus. Ali, tudo é relato, visão, revelação e experiência dimensional que não pode se encaixar na mente humana. Há anjos por todas as partes. A frase vi, olhei e ouvi estão em todos os lugares. É uma linguagem do Espírito falando ao Espírito. Ali estão escritos os maiores portais dimensionais. Falamos neste livro de pelo menos 7 tipos de portas dimensionais, mas a maior dimensão será aberta na grande tribulação, quando desde o inferno se dará lugar a demônios e quase todos sairão de suas guaridas para invadir a terra e atormentar a humanidade. Ainda tendo um paralelo no natural, não podemos ignorar que do abismo sai um exército de milhões de demônios. Apocalipse 9. Em contrapartida, a maior intervenção em público será quando se abrir a dimensão do céu, de par a par, pela chegada de milhares de anjos a ceifar a terra e separar o joio do trigo. Apocalipse 14, versículos 14 ao 20 e Apocalipse 19, versículos 11 ao 14. O Apocalipse é um livro que abre as maiores portas dimensionais. Subtítulo: O fim das dimensões. Todas as dimensões terminam quando se alcança a maior de todas as dimensões, aquela em que tiveram origem todas as coisas e na qual haverão de permanecer a eternidade. É aqui que Jesus, o único que é o princípio e o fim de todas as coisas, poderão julgar todas as dimensões e fechar a dimensão do inferno em todas as etapas, no juízo final.
Fecha a dimensão da Terra em todas as suas formas, fazendo um novo céu e uma nova Terra. Fecha as dimensões de revelações, viagens dimensionais e outras, pois nos introduzirá na eternidade. É o fim de todas as dimensões, será a abertura da maior de todas as dimensões e a mais pura de todas, aquela que não tem limites nem barreiras, mas, na eternidade, todos receberemos as mesmas habilidades, não recompensas, como o conhecimento de Deus, a imortalidade, a vida eterna e todos os atributos de revelações do céu. A contínua permanência na presença de Deus com total ausência da escuridão. Aleluia! Esse era o plano de Deus para a humanidade e Adão esteve em uma antecipação dessa dimensão, mas, ao invés de avançar, se distanciou da dimensão do Espírito. Subtítulo: Linhas do Poder. Vimos que nossa cidade tem diferentes poderes que são distribuídos nos distintos bairros para uma maior organização de suas forças. Esses geralmente se encontram em lugares que têm uma história influente na cidade ou que têm uma grande relevância dentro do que é a sociedade atual. Esses poderes estabelecem seu lugar sobre igrejas, seitas, discotecas, ídolos públicos, casas de governo, lugares de importância histórica. Exemplo, lugares de batalhas, de catástrofes ou outros similares. Em comum acordo com os principados, mapeiam o lugar para se distribuírem ao longo de todo o território conhecido, criando passagens de comunicação entre eles, com avenidas particulares ou túneis espirituais, nos quais tentam multiplicar os lugares de contaminação territorial mediante a aliança com outros poderes ou o estabelecimento de negócios, edifícios públicos, seitas ou acúmulo de tragédias. A isto chamamos linha de poder, composta pela união de dois ou mais poderes das trevas. Essa união é como tentáculos que se unem entre si e devastam toda uma área, criando esterilidade espiritual e multiplicação de pecados. Como o diabo é orgulhoso, vai deixando rastro de sua obra. Ele não pode com o seu gênio. Então, quando faz as suas feitorias, estabelece algo e o deixa no lugar, seja um altar de adoração ou um lugar onde se pratica pecado ou atos ilícitos. Se observarmos bem, podemos ver na diversidade da cidade diferentes gêneros que operam em determinadas áreas. Uma rua pode estar ocupada por templos acompanhados com grande variedade de lojas agnósticas, templos ecumênicos, academia de yoga, venda de incensos ou lugares de adivinhação. Estes formam uma linha quase reta, unindo o invisível com o visível e criando uma grande atividade demoníaca no lugar. É fácil para um intercessor determinar essa área pela grande opressão que sente no território. Existem linhas de poder que vão mais além da cidade e às vezes existem por todo o continente. Esse é um assunto que o diabo tem tomado com seriedade e tem distribuído fortalezas pelos países para multiplicar a maldade e a maldição na terra. Quando discernimos quais são as linhas de poder na nossa cidade, temos que interceder para que estas sejam quebradas imediatamente e imediatamente ordenar que as potestades que estão distribuídas sejam debilitadas e atadas. O efeito imediato que veremos será que os lugares públicos de contaminação rapidamente começam a fracassar até que fecham ou são abandonadas. Subtítulo: As portas do Hades não prevalecerão. Jesus falou do inferno como uma casa que tinha portas. De alguma maneira, assim como no céu, há muitas moradas para os santos. No inferno, há muitas moradas geradas para os pecadores. Nesta casa, a morte reina. A condenação é chamada inferno. Muito se escreveu sobre o tema, mas quero que vejamos de um novo aspecto. O inferno tem muitas portas diferentes de entrada e de saída, igual a uma cidade feita por homens. Tudo o que fazemos é uma cópia à semelhança do reino espiritual.
Da mesma forma que nossas cidades estão cheias de edifícios, pessoas, ruas, lugares de governo, lugares de restauração e reabilitação, lugares de sofrimento e de condenação, no reino espiritual, mais além do que olhos naturais podem ver, existe um governo espiritual de Deus e seus anjos e também do diabo e suas hostes do mal. Abordaremos estes últimos para ver que sua principal morada é o inferno e é de onde tem traçado caminhos que levam até suas portas e até portais invisíveis em nossas cidades. Jesus disse que ele colocaria a sua igreja sobre a rocha, isto é, sobre si mesmo, sobre a afirmação de que ele era Cristo e que as portas do inferno não prevalecerão, não poderiam tragar a sua igreja. De que porta estava falando? Se entendermos essa passagem, literalmente não podemos interpretá-la como uma porta física e sim como uma porta espiritual. Jesus estava falando porque ele sabia que desde o inferno se abrem corredores invisíveis, desde o Hades até a terra, por onde transitam, sobem e descem demônios. Jesus foi categórico neste assunto e nos deu a segurança de que todos aqueles que crescem nele como Cristo, o Deus Todo-Poderoso, essas portas jamais poderiam prevalecer contra eles. É necessário discernir e, em uma intercessão profunda, rogar ao Senhor que traga revelação específica de qual porta está aberta sobre nossa cidade ou nação. Por quê? Porque com um conhecimento específico podemos fazer as seguintes coisas: encontrar o lugar geográfico onde estão essas portas de maldade em nossa cidade. Segundo, pedir ao anjo do Senhor quais poderes vêm para aumentar a obra do adversário e impedir o crescimento da igreja. Podemos fechar definitivamente essa porta? Acho que não. Jesus disse, ao dizer que essas portas não prevalecerão, não disse que essas portas seriam fechadas para sempre, mas que a passagem nos dá o permanente conforto, pois essas portas abertas permitem que por algum tempo a maldade continue se multiplicando, mas a igreja tem o poder de quebrá-la, humilhá-la e vencê-la. Como em outros aspectos da guerra espiritual, Deus não nos dá uma batalha na qual vençamos o diabo e nunca mais o enfrentemos, mas diariamente nos chama a nos crucificar em Cristo e tomar da vitória que nos deu na cruz. Isso significa que nós podemos fazer diminuir este poder, inclusive deixá-lo inoperante por um tempo com uma oração intercessória e um conhecimento profético acerca dessas portas. Mas, se há renovação de oferenda, é necessário voltar a fazer guerra. É por isso que o ministério de guerra espiritual é um ministério de esforço contínuo. Subtítulo: um ministério profético. Na guerra espiritual, o discernimento, a visão profética e a autoridade em Cristo são elementos indispensáveis para vencer. Quando a igreja começa a militar e sobe degraus de intercessão, isto começa a afetar as trevas. De alguma maneira, o diabo usa pessoas que estejam escravizadas no ocultismo e envolvidas na maldade para que comecem a chamar e a pedir que venha o reino das trevas. Como é normal, o acusador, que é o diabo, escreve cada uma dessas palavras e crê que tem o direito de maldizer cidades. De que maneira? Trazendo espíritos do abismo através de portas que vão se soltando e provocando grande pecaminosidade, imoralidade e todo tipo de pecado bem específicos na cidade. Na igreja, o ministério profético pode ver e conhecer precisamente com exatidão quais são os gêneros que procedem do abismo para prejudicar o reino de Deus. Quando os sírios queriam atacar a Israel, falharam uma e outra vez. Suas derrotas eram anunciadas por Eliseu e então se juntaram em conselho para conhecer, para entender, porque não podiam vencer a nação de Israel. 2 Reis, capítulo 6, versículo 11. É uma cartografia espiritual, mas do reino das trevas.
o diabo se junta com seus príncipes e perguntam o que está acontecendo que não consegue derrubar a tal igreja. Qual é o segredo que tem, já que, ainda que mudem a estratégia e os métodos, sempre os derrotam? 2 Reis, capítulo 6. É surpreendente escutar a resposta dos inimigos na casa de Israel. O profeta Eliseu está em Israel, o qual declara ao rei de Israel as palavras que falaste na sua sala mais secreta. 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Se considerarmos a situação de Israel, eles estavam divididos. Por um lado, o remanescente e do outro lado, ainda os reis estavam em pecado, mas toda a nação era guardada e protegida, e os sírios não podiam vencê-la. Por quê? A resposta nós temos em suas próprias palavras, que havia entre eles um homem que era profeta. Não foi a santidade de Israel a que vieram os adversários, mas um ministério que impedia que suas forças avançassem. Isso é uma tipologia? É como uma amostra em tamanho reduzido do que Deus quer fazer com a igreja. O que acontece na nossa nação afeta a todos. Como igreja, somos os únicos que podemos encontrar na revelação divina as armas para quebrar e vencer nossos inimigos espirituais. Nossas nações estão em permanente confronto com o reino das trevas e esta luta é tão perigosa que diariamente milhares morrem e vão para o inferno. Há alguns anos, enquanto orava durante uma reunião, senti meu espírito se quebrantar e era como se o Espírito Santo estivesse chorando e gemendo. Quando perguntei ao Senhor o que estava acontecendo, Ele me mostrou que naquele momento estava subindo do inferno os espíritos da maldade que haviam vindo reforçar a obra da maldade, que tinham a missão de brigar contra a igreja local. Então depois o Espírito Santo me guiou até as armas que teríamos para enfrentá-los e me fez uma lista imensa e precisa, me dizendo que, se perseverássemos nela, então venceríamos. Poucos meses depois, na igreja, se via os efeitos da guerra. Deus tem nos dado armas espirituais e os dons necessários para reconhecer as estratégias que o inimigo quer usar em nossas cidades. Mediante o uso dos ministérios apropriados, abrem-se os nossos olhos ao mundo espiritual para conhecer qual é a porta infernal que há em nossa comunidade. Ao discernirmos os espíritos que por ela transitam, Deus nos revelará também o plano que Ele tem para a igreja e quais as armas que temos para vencer estes poderes. Infelizmente, por séculos, os servidores do adversário têm feito bem o seu trabalho e têm nos deixado por herança comunidades transtornadas pelo pecado, pela imundícia e pela iniquidade. Literalmente, nossas cidades estão endemoninhadas e nossos espíritos não podem se liberar nelas, pois sentimos o peso da opressão em cada esquina. Enquanto eles clamam por forças da escuridão que entram livremente pelas portas da nossa cidade, a igreja tem ignorado este fato e não tem tomado as medidas que Deus tem para ela. É comum encontrar na igreja, ou talvez você mesmo esteja se perguntando a questão: por que tem que ser assim quando na palavra não há muita referência sobre isso? Continuação do capítulo 7 do livro Dimensões do Espírito. E este é o terceiro e último áudio deste capítulo. Voltando um pouco. Enquanto eles clamam por forças da escuridão que entram livremente pelas portas da nossa cidade, a igreja tem ignorado esse fato e não tem tomado as medidas que Deus tem para ela. É comum encontrar na igreja, ou talvez você mesmo esteja se perguntando a questão: por que tem que ser assim quando na palavra não há muita referência sobre isso? Deus deixou na sua palavra os mandamentos que seriam a base para viver em qualquer geração, quando Paulo fala de tomarmos a armadura espiritual e não ignorarmos que nossa luta não é contra a carne e o sangue.
As epístolas nos falam dos dons espirituais. Deus não está julgando nem falando que nos vistamos como soldados e nos armemos apenas para estarmos na igreja cantando de glória em glória. Chama-nos e nos dá poder para entrar no mundo espiritual e discernir quais são as táticas do diabo em nossa geração e com armas de luz, literalmente cara a cara, declarar uma guerra ao adversário, persegui-lo por toda a nossa comunidade até que estas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Uma igreja que foge do inimigo, que não tem manifestação dos dons espirituais, que não conhece das seitas e que se baseia na teologia, na tradição e em bons princípios morais, não é o exemplo neotestamentário. Vemos uma igreja que curava os enfermos, ia aos lugares onde se fabricavam deuses e rendiam culto às divindades pagãs e entravam em choque de razões e verdade, onde, mediante o enfrentamento, as fortalezas do engano eram debilitadas. A verdade começava a iluminar a cabeça das pessoas, só assim a igreja pôde crescer e se desenvolver na região geográfica mais dura e terrível de todos os tempos. Hoje em dia, estes lugares são os mais frios e de menor crescimento evangélico, e a janela 10:40 se transformou em um dos maiores desafios da igreja contemporânea. O que mudou? As estratégias do adversário continuam as mesmas? Os homens, seus comportamentos em todas as gerações não mudaram. O que mudou foi que a igreja perdeu o poder e a revelação profética por vários séculos. Quando intercedia intensamente no Espírito, viu o dia do avivamento do Senhor sobre a América Latina, quando a igreja se enchia de milagres e a gente glorificava ao Senhor vendo os seus prodígios. Além disso, o Espírito me mostrou a potestade governadora da cidade, seu nome e seu poder, quando de repente foram lançados à terra e fugiram em direção ao inferno. Quando oramos em espírito, os poderes do inferno são quebrados e os espíritos têm que fugir, pois não suportam a luz do Espírito Santo. Foi se diluindo o discernimento e o clamor foi se apagando, mas Deus está levantando uma nova geração que retomará a unção dos tempos antigos, os mesmos modelos daqueles que andaram com Jesus. Homens que caminharam e aprenderam dele e creram que tinham recebido todo o poder e toda a potestade dos céus e da terra de forma suficiente para fechar as portas do inferno, pelo menos debaixo da igreja. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3, versículo 7. Glória a Deus. Amém e amém.